Olá, turma. Seja bem-vindo a mais uma aula de física. Nessa aula temos como tema potencial elétrico. E dentro do tema potencial elétrico, abordaremos os conceitos de energia potencial eletrostática, o conceito de potencial em um campo elétrico, potencial em um campo elétrico criado por uma partícula eletrizada, potencial em um campo elétrico criado por duas ou mais partículas eletrizadas, trabalho da força elétrica, propriedades do campo elétrico e diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Então, o potencial gravitacional. A matéria tende a se deslocar do ponto de potenciais gravitacionais maiores para os pontos de potenciais gravitacionais menores, certo? Então, no desenho nós temos linhas do campo gravitacional, né? E nós vemos que um pequeno objeto ele se desloca do ponto de maior potencial gravitacional para o ponto de menor potencial gravitacional, seguindo as linhas desse campo gravitacional. Então, o potencial gravitacional diminui no sentido das linhas de campo gravitacional. Sendo assim, a força elétrica sobre uma carga positiva age no mesmo sentido do campo, enquanto que sobre uma carga negativa age em sentido oposto. Dessa forma, podemos ver que o campo, o potencial eletrostático ou potencial elétrico, ele é análogo ao potencial gravitacional. No desenho, nós vemos que se a carga é positiva, a força ela tem o mesmo sentido do campo, enquanto que se a carga de prova for negativa, a força tem sentido contrário ao do campo. Não é diferente, no caso do potencial gravitacional para o potencial elétrico. Então, de forma semelhante ao caso gravitacional, o potencial elétrico também decresce no mesmo sentido das linhas de campo. Então, se nós temos uma carga negativa, nós teremos uma atração. Logo, ela vai no sentido contrário ao sentido das linhas de campo. Enquanto que para uma carga positiva, a força é de repulsão, ela viaja no mesmo sentido das linhas de campo. A energia potencial elétrica é uma forma de energia relacionada à posição relativa entre pares de cargas elétricas. É uma grandeza escalar, portanto, medida em joules, que pode ser calculada multiplicando-se o módulo da carga de prova, que é medida em coulombs, pelo potencial elétrico, que por sua vez é medido em volts. Então, toda carga elétrica produz um campo elétrico que se permeia pelo espaço, sendo capaz de produzir força de atração ou repulsão sobre outras cargas elétricas. A interação entre cargas, portanto, dá origem a uma energia potencial que pode ser transformada em energia cinética no caso em que uma dessas cargas seja móvel, por exemplo. A fórmula para o cálculo da energia potencial elétrica é dada pelo produto entre a carga elétrica geradora do campo, Q, a carga elétrica de prova, Q, minúsculo, e a constante eletrostática no vácuo, K, dividido pela distância entre as cargas, como mostra a figura. Então, nós temos EP para energia potencial elétrica medida em joules, temos a constante eletrostática,
que no vácuo mede 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado por coulomb quadrado. Q maiúsculo, que é a carga geradora ou carga fonte do campo elétrico, ela é medida em coulombs. Q minúsculo é a carga de prova, que é medida em coulomb. E D é a distância medida em metros. Além dessa fórmula, é possível calcular a energia potencial elétrica por meio do potencial elétrico produzido pela carga geradora. Para isso, multiplica-se a carga elétrica de prova, pelo potencial no ponto P. Ao levarmos em conta o sinal da carga, ou melhor, o sinal da energia potencial elétrica, entende-se que uma energia potencial elétrica negativa está relacionada à atração, assim como uma energia potencial positiva refere-se à repulsão entre as cargas. Em se tratando de potencial elétrico, qual é a definição? Bom, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, ou seja, não possui possui módulo, não possui direção e não possui sentido, certo? Apenas intensidade ou módulo, Então, mede a energia potencial elétrica existente em um sistema por unidade de carga de prova. Então, nós temos aqui que o potencial em um campo elétrico criado por uma partícula eletrizada é dado por V, que representa o potencial elétrico, que é igual a K, que é a constante eletrostática do vácuo, Q maiúsculo, que é a carga fonte do campo elétrico, dividido pela distância do ponto onde queremos analisar o potencial até a carga que gera o campo elétrico. Tá? Note que, se nós temos uma carga positiva, que é a carga Q maiúscula, a carga fonte do campo, e colocarmos uma carga de prova Q minúsculo, também positiva, a um certo ponto, essa carga sofrerá uma força de repulsão. Assim como, se colocarmos uma carga negativa, essa carga sofrerá uma força de atração. Quando existe mais de uma partícula eletrizada gerando campos elétricos em um ponto P, que está sujeito a todos estes campos, o potencial elétrico é igual à soma de todos os potenciais criados por cada carga. Ou seja, o potencial elétrico resultante será o potencial elétrico no ponto 1, ou da carga 1, mais o potencial da carga 2, mais o potencial da carga 3, e por aí se vai, Quantas cargas tivermos criando um potencial. A energia elétrica pode ser percebida através do trabalho da força elétrica. O trabalho é o produto da força exercida sobre um corpo pelo deslocamento deste corpo na direção desta força. Sendo assim, o trabalho da força elétrica num campo elétrico é dado pela definição em que T representa o trabalho, que é igual a Q, que é a carga de prova, que multiplica o potencial da carga 1 menos o potencial na carga 2. Ou melhor, o potencial no ponto 1 menos o potencial no ponto 2. Essa fórmula nos permite calcular o trabalho realizado por uma carga que se desloca de um ponto A a um ponto B, ou de um ponto 1 até um ponto 2.
A respeito do potencial elétrico, podemos dizer que ele expressa o efeito de um campo elétrico em termos da posição dentro desse campo. Sendo assim, podemos definir o potencial elétrico da seguinte forma. Potencial elétrico, portanto, nada mais é do que a energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica colocada num dado ponto. A equação matemática que define potencial elétrico é V igual a EP dividido por Q, onde EP é a energia potencial elétrica associada à carga elétrica, que no SI é medida em joule, energia potencial é medida em joule. Q minúsculo é a carga elétrica de prova, medida no Sistema Internacional de Unidades em Coulomb. E V é o potencial elétrico, que é medido em joule por Coulomb, ou volt. A respeito das propriedades do potencial elétrico, temos dois casos a ser considerados. Como é a respeito do potencial gravitacional, é também para o potencial elétrico. Cargas elétricas positivas sujeitas à força elétrica deslocam-se espontaneamente para pontos de menor potencial elétrico, enquanto que cargas elétricas negativas, sujeitas à ação da força elétrica, deslocam-se espontaneamente para pontos de maior potencial elétrico. Quando uma carga elétrica se move do ponto A para o ponto B, no campo uniforme, a diferença de potencial que ela se submete independe da trajetória. Então, pela equação abaixo, é possível calcular a diferença de potencial entre os pontos considerados a partir da intensidade do campo elétrico E e da distância B. Então, nós temos que o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B é igual à intensidade do campo elétrico vezes a distância de A para B. Curiosamente, os pássaros conseguem pousar sobre fios elétricos, encapados ou não, sem levar choques. Aparentemente, causa grande espanto quando analisado, pois, quando um fio desencapado é tocado, libera grande descarga elétrica. Com os pássaros é diferente. Por quê? Bom, a distância entre as patas dos pássaros é bem curta. Não é suficiente para gerar um potencial elétrico entre dois pontos, né? Ou seja, não gera uma DDP. Logo, não se forma um caminho fechado para a existência da corrente elétrica. Por convenção, a corrente elétrica ela percorre os caminhos mais fáceis, certo? Ou seja, ela foge da resistência. Então, o corpo do pássaro no fio seria como uma resistência, né, em que oferece um caminho mais difícil para a passagem da corrente elétrica. Imagine que ela está percorrendo o fio, ela teria que entrar pelo corpo do pássaro e voltar para o fio. Como as pernas do pássaro estão bem juntas, a diferença de potencial é bem pequena. Nesse caso, a corrente elétrica prefere seguir o seu curso normal, não passando pelo corpo do pássaro, que seria a resistência, que dificultaria a passagem dessa corrente elétrica. Por essa razão, nada acontece com o pássaro ao pousar num fio desencapado. Aqui nós temos múltiplos e submúltiplos do volt, né? Lembrando que o potencial elétrico é medido em volt, né? Então, nós temos múltiplos e submúltiplos que serão comuns aparecer em exercícios daqui para frente. Então, temos o nanovolt,
representado pela sigla MV, o microvolt, representado pela sigla MV, o milivolt, representado pela sigla MV, e o volt, que é representado por V. Daí nós temos os múltiplos, que são o KV, representado, a sigla KV representa o kilovolt, MV, que representa megavolt, e GV, que representa gigavolt. Então, para transformar essas unidades, nós temos múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, kilovolt, representado pela sigla KV, 1 kV é igual a 1000 volts. E em notação científica, 1 kV fica 1 vezes 10 elevado a 3 volts. Nós temos o megavolt, MV. 1 megavolt corresponde a 1 milhão de volts. 1 megavolt corresponde a 1 vezes 10 elevado a 6 volts. Temos submúltiplos, por exemplo, o milivolt, representado pela sigla MV. 1 milivolt é igual a 0,001 volts. 1 milivolt, portanto, é 1 vezes 10 a menos 3 volts. E aqui nós temos uma tabela que vai nos favorecer na conversão de kilovolts, para volts, ou de volts para kilovolts. É só analisar direitinho os números que a gente vai transformar de forma bem rápida e fácil, de volt para kilovolts ou de kilovolts para volts.